Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, o estudo de sua palavra. Estamos no 6º dia do nosso devocional, eles escolheram Deus. Texto bíblico para a meditação está em Gênesis, capítulo 29, verso 31 ao 35, que diz assim: Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril, e concebeu Leia e teve um filho e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. Deixo para vocês a leitura de Gênesis, capítulo 30, do verso 1 ao 24. E leremos juntas aqui Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 3, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Um tema frequente na última metade de Gênesis é a diferença entre uma vida que busca as coisas de Deus e a outra que procura as coisas do mundo. Jacó e os membros de sua família foram constantemente confrontados a escolher as coisas de Deus. Na leitura de hoje, vemos como uma vida que escolhe as coisas de Deus pode incluir a submissão dos maiores desejos do nosso coração. Lia e Raquel viviam competindo. Raquel era amada por Jacó. Lia era capaz de ter muitos filhos. Elas usaram até as suas servas para ter mais filhos, como forma de prevalecer uma contra a outra. A rivalidade entre as irmãs era um sintoma da fraqueza da fé delas. Ela demonstrava como os grandes desejos delas eram por coisas do mundo, o amor de um marido e filhos. Desejar filhos ou o afeto de um marido não é pecado. No entanto, esses desejos afastaram Lia e Raquel das coisas de Deus ao fazer com que elas começassem a competir uma com a outra. E não bastando elas envolvidas nessa intriga, elas começaram a usar outras pessoas para criarem conflito na família. Embora essa rivalidade demonstre a fé frágil das irmãs, a confiança delas no caráter de Deus aparece da maneira como deram nomes para seus filhos. O povo de Israel declara o caráter de Deus por meio dos nomes que dá a seus filhos. Ele se lembra e presta atenção aos necessitados. Ele abençoa os oprimidos e ele remove a culpa de seus filhos, mesmo quando eles fazem uma confusão ao longo do caminho. A narrativa da família de Jacó tem como objetivo mostrar como Deus abençoou a família da promessa. A grande quantidade de filhos que Jacó teve mostra o início da promessa de Deus de fazer os descendentes de Abraão numerosos como as estrelas do céu. No entanto, ao longo da narrativa, ficamos distraídas com a competição entre as irmãs. A rivalidade impediu que elas apreciassem a bênção da grande quantidade de filhos que Deus havia dado a Jacó. Embora Lia e Raquel fossem constantemente distraídas pelo ciúme e competição, ainda assim, Deus derramou suas bênçãos sobre elas. Não fazemos nada para merecer os presentes que Ele nos dá, mas Ele de fato abençoa a nossa obediência. As coisas que desejamos não deveriam nos impedir de louvar e obedecer a Deus. Elas deveriam nos levar para mais perto dEle, seja por clamores desesperados ou por alegre e grata adoração. Minhas queridas, não deixem de ler Gênesis 30, do verso 1 ao 24, onde fala um pouco mais sobre essa disputa de Raquel e Lia e as servas envolvidas nessa situação. O que devemos aplicar em nossas vidas é:
como estamos tirando o foco das promessas de Deus, daquilo que é grandioso, e estamos colocando os nossos olhos em coisas terrenas, em conflitos que nós deveríamos dar um basta. Nós deveríamos compreender que há uma ação maligna aí, há uma ação humana. Muitas vezes sim, há ação humana. Olha, que é desvio de caráter. E nós não devemos envolver, como Lia e Raquel fizeram, outras pessoas. Precisamos encerrar o assunto. Hoje estou falando de conflitos que nós vamos deixando aumentar, crescer, e a gente vai envolvendo pai, vai envolvendo mãe, vai envolvendo irmãos, cunhada, cunhados, filhos, marido, e vai envolvendo todo mundo em picuinhas. Problemas que nós deveríamos nos submeter a Deus, pegar o orgulho, não é? Raquel se sentia no direito. Raquel estava no direito de protestar, porque afinal de contas ela era a moça amada, que Jacó queria, a escolhida. Foi por ela que Jacó trabalhou 7 anos. Agora, qual é a culpa de Lia? Ela não tinha culpa, ela foi enfiada nessa história. Mas Raquel, egoísta, não entendeu assim e viu a irmã como uma competidora. Lia, por causa da rejeição, de ter sido enfiado num lugar que ela não cabia. Ela não era amada, ela sabia e sentia isso. Deixou a dor desse sentimento dominar, e ela continuou também guerreando de seu jeito, da sua forma. E elas foram dando nome aos filhos, dizendo: Deus. Eu vou ler um versículo apenas para que você compreenda o grau disso. A Raquel, por não conseguir, ela introduziu Bilhá na história para que esta serva tivesse filhos por ela, sobre seus joelhos. É interessante esse assunto, mas nós não teremos tempo para debatê-lo. E quando Bilhá, no capítulo 30, no verso 6, ela gera e ela concebe uma criança, olha o que Raquel diz. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. Elas iam dando nome aos filhos com significados bonitos, não é? Envolvendo Deus na picuinha delas. E isso não é diferente do que fazemos agora. Nós mudamos, nós não geramos filhos, mas a gente gera jejuns, a gente gera momentos de oração, porque a gente diz assim: eu vou descer no joelho, eu vou descer no jejum, eu vou subir ao monte, e eu quero ver se Deus vai me dar vitória sobre esta aí, sobre aquele lá, sobre isso. E são brigas humanas, coisas humanas, por causa do orgulho que há no nosso coração, por falta de compreensão, por falta de misericórdia, por falta de estender a mão, por falta de perdão, por falta de entender que certas pessoas estão em certas situações por causa da dor de sua alma, porque foram enfiadas dentro de uma situação que elas não pediram para estar, e por se sentirem humilhadas estão reagindo a uma ação de outra pessoa. E nós estamos ali ferindo e machucando e querendo que saiam do nosso caminho. Como estamos, queridas? Quer um antídoto contra isso? Quer compreender como agir? Nós temos a resposta em Colossenses 3, do 1 ao 3, que nos diz que devemos buscar as coisas que são de cima. Se estamos em Cristo, para de ser terrena, para de ser mesquinha, para de ser miserável em suas emoções, em seus sentimentos. Começa a abrir o leque de sua mente no Espírito, pela palavra, e começar a compreender por que fulana age assim, por que ciclano está nessa situação, por que estão me alvejando, por quê, qual é a causa.
E não revidar e revidar cegamente e ainda envolver o nome do Senhor nessas questões. Queridas, hoje é muito claro. Deus está falando conosco. Parem de picuinhas, parem de misérias terrenas, guerras, distensões, e vão envolvendo e acrescentando pessoas nisso tudo. Marido, se você for lá, você vai arrumar problema comigo. O mais sério é quando é sogra, sogro, cunhada, né? Vai envolvendo todo mundo e vai colocando o marido na berlinda e os filhos e... Que céu é esse? Que coisas de cima são essas que estamos pensando? Se a nossa vida está escondida em Cristo, não é assim que devemos agir. Precisamos mudar. Que o Senhor te ajude a escolher Deus e não as suas vontades. Que o Senhor me ajude a escolher Deus acima de tudo, não o meu querer. Que o nome dele seja glorificado de verdade, não em picuinhas miseráveis. Isso, estou usando bastante o termo miserável, para que você entenda que é uma miséria, uma desgraça isso tudo. Que possamos abrir os nossos olhos e de verdade escolher Deus e não perder os momentos maravilhosos. Deus cumprindo promessa e as mulheres em guerra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo.